pessoal, estou aqui com a atual coordenadora da Comissão de Graduação do curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Aline Haas. Ela é doutora em Medicina e Cirurgia da Universidade de Cádiz, na Espanha, especialista em Ciências do Esporte pela PUC e método Pilates da Studio Pilates Brasil e também em Power Pilates. Tudo bom, professora? Bom, conta um pouquinho para nós como foi seu início aqui na universidade. Então, eu entrei aqui na universidade em março de 2010. O curso de dança já tinha iniciado no ano de 2009, né? Mas basicamente a gente foi um dos primeiros professores. Já tinha a professora Mônica Dantas e a professora Lisete Vargas, da área da dança, que trabalhavam no curso. E aí logo em seguida veio eu e também a professora Maria Luísa e o professor Jair. E aí a gente começou trabalhando aqui no ano de 2010, quando o curso estava ainda no currículo antigo, né? A gente começou trabalhando com as disciplinas, assim, no início a gente também trabalhava com muitas disciplinas, porque a gente tinha um quadro ainda pequeno de professores, mas foi tranquilo, foi muito bom, assim, ter podido começar com o curso desde 2010 e ter podido acompanhar também toda essa trajetória do curso, basicamente desde o início do curso, né? Me considero assim que quase foi o início também que eu acompanhei, né? E aí a gente depois passou por um processo de reformulação curricular no ano de 2012, implementando no ano de 2013, então pude acompanhar bem o curso bem da sua trajetória inicial até agora. E qual é o maior desafio, então, de estar nesse atual cargo de coordenadora da Congrade? Dá bastante trabalho, assim, é um cargo que a gente, na verdade, está por um período, né? A gente não é sempre nesse cargo, né? A gente está por um momento, então eu já participei de uma Congrade anterior agora, eu comecei o ano passado na coordenação, em agosto de 2013, e o mandato vai até agosto de 2015, e já participei anteriormente de uma outra comissão de graduação como vice-coordenadora da Congrade, né? Então, na verdade, eu tenho um período de 4 anos que eu posso permanecer sendo desse órgão, e no ano que vem já provavelmente eu saia desse órgão por um período que a gente tem que ficar pelo Estatuto do Regimento da Universidade, 2 anos afastado para depois poder voltar. Existem sempre desafios, né? Eu vim quando eu assumi a coordenação da Congrade, a gente estava passando também por esse processo da implementação do currículo, né? Tínhamos toda a questão também de passar por concursos, porque nós não estávamos ainda com todos os professores do curso, e ainda teremos ainda mais um concurso ano que vem. Nós temos desafios de questões mais burocráticas, de papéis, de questões de batalhas políticas, de conquistar espaço no curso, mas eu gosto de trabalhar com essa questão da coordenação, por já ter tido experiências em outras instituições de ser coordenadora de curso, né? Então eu acho que é um desafio interessante de passar por ele, para a gente poder conhecer bem todas as instâncias da universidade no que diz respeito a questões acadêmicas. Então eu vejo que ao mesmo tempo que é um desafio, também tem bastante aprendizagem, né? Aprendizagem assim, de como saber mesmo lidar com algumas questões burocráticas da universidade no nível acadêmico. Então acho que eu gosto de fazer, assim, é um desafio bom. Bom, e falando pelo lado discente, né, os alunos gostam muito da professora Aline, e apesar de ser bem difícil, né, professora, tentar agradar todo mundo, que a gente não consegue, né, enfim, mas tentar montar uma grade horária que consiga atender as demandas, né, dos alunos, que muitos não podem horário, então cada semestre tá mudando, né, então tá bem diversificado assim o semestre. Como é que é assim montar essa grade assim? É muito complicado porque cada um tem um tempo determinado. Tem que estabelecer meio que uma lógica de pensamento, né? Então eu venho já fazendo grade de horários há um tempo, desde o tempo da coordenação da Congrade da professora Lisete, que eu me candidatei para fazer, e depois eu fiquei fazendo na Congrade da professora Mônica, e agora faço também nessa Congrade, porque eu era bastante acostumada a fazer grade de horários numa instituição que eu fui coordenadora, onde eu tinha
2 cursos, 2 turnos, um diurno e um noturno, e tinha também professores que não eram de dedicação exclusiva, então era mais complexo trabalhar assim com esse quebra-cabeça, né? Aqui não é tão complexo, porque a gente parte do princípio que a gente tem que oferecer as disciplinas obrigatórias. No semestre, com uma certa lógica para os alunos, a gente tem que cumprir algumas regras estabelecidas pela direção da escola, que são de utilização de espaços a partir de um determinado horário, que é o tarde e noite, por questões de terem outros cursos aqui. Então a gente tem algumas bases que a gente tem que trabalhar com essas bases, né? De espaços físicos que também são meio limitados, então é um desafio, né? Porque também não tem como conseguir contentar todo mundo. E nós temos procurado pensar, assim, sempre também em priorizar. Desde que eu assumi a Congrade, eu tenho priorizado, assim, o semestre passado eu priorizei as disciplinas eletivas do curso, que os alunos pediam, e esse semestre próximo agora nós vamos priorizar a duplicação de disciplinas para quem está com o currículo atrasado poder acompanhar. Então não dá para também sempre contemplar todas as questões, né? A gente tem procurado fazer também bastante orientação de alunos nos turnos de janeiro, turnos de julho. Então dizer também que a Congrade fica disponível para os alunos que quiserem fazer orientações individuais, que dá bastante certo, né? Não adianta ficar reclamando assim depois que já passou, né? Tem que tentar procurar a Congrade no momento certo para poder fazer uma orientação do que é melhor fazer, se é melhor fazer as cadeiras que estão atrasadas, se é melhor fazer cadeiras mais eletivas, enfim. E aí a gente vai tentando, né? Mas sempre não tem muito como contemplar tudo, porque a gente tem um quadro de professores pequeno, só de 11, contando com o 12º que virá o ano que vem. A gente tem professores que se afastam eventualmente para fazer seu doutorado, então a gente tem que tentar fazer como dá para fazer, né? Mas acho que é isso. Tem que tentar mantendo uma lógica de organização da melhor forma possível. Então, ó, fica a dica aí para vocês para os próximos semestres, procurar lá a Congrade e participar desse serviço de orientação. E, professora, como é que é eleito assim, o coordenador da Congrade? Como é que é esse processo de eleição? Sim, então todo o processo segue o que diz respeito ao Estatuto e Regimento da URGS, né? Que sempre que tiver alguma dúvida tem que procurar esse órgão, né? Procurar esse documento para saber questões referentes a esse órgão. Esse órgão, ele, na verdade, ali nesse Estatuto e Regimento diz quais são as competências da Congrade, como a Congrade é composta, né? De quantos professores, a questão dos anos, quanto tempo a pessoa pode ficar ali. E essa eleição, ela é feita por plenária de departamento, onde são convocados todos os professores do departamento. O departamento hoje é um departamento único, que é o departamento que se chama de Educação Física, que é composto por 70 professores, enfim, não sei exatamente quantos professores, mas são os do curso de dança, os da fisioterapia, os da Educação Física, são convocados, e nessa plenária são indicados os nomes para comporem a Congrade da dança, né? No caso, tem Congrade de Educação Física, tem Congrade de Fisioterapia. Então é uma indicação, ou também uma pessoa, um professor pode levantar a mão e pode ele mesmo se candidatar. Um outro professor pode candidatar ele e dizer, eu gostaria que essa pessoa fosse indicada, ou o professor pode se candidatar. Então, na nossa composição, são 4 professores no curso de dança que compõem a Congrade. Então, esses nomes são elencados lá na plenária, né? E aí são votados. Pode ter votos a favor, votos brancos ou votos nulos. E aí são eleitos, podem ter chapas também, né? Normalmente o curso de dança tem se entrado em acordo comum nos nomes, a gente não tem indicado chapas diferentes, né? E aí então se vota, né? E esse vota e se é eleito como Congrade. Então são 4 nomes do curso de dança. Aí após a eleição, se tem a primeira reunião dessa composição de Congrade, nessa reunião se indica também o nome, ou o professor se candidata. Também ele pode se candidatar, e aí é feita uma votação ou aberta ou fechada em relação a se é a favor, né, do coordenador e o coordenador substituto. São 2 cargos que se elegem na Congrade. Então é feito nesse processo de votação, tanto no âmbito de plenário, para eleger a Congrade, tanto também para eleger o coordenador de Congrade. Bem interessante. E também aqui, pessoal, a professora Aline tem 2 livros publicados, que se encontram também aqui na biblioteca da ESEF. Ritmo e Dança, Aspectos Gerais, editado pela UBRA, e Expressão Corporal e Aspectos Gerais pela EDPUC RS.
como é que é a criação, esse lado de escrever, assim, de publicar livro, assim, como é que é pra ti essa experiência? Assim? Sim. Foi muito interessante, né? Porque quando eu trabalhei na Ubra, então esses 2 livros eu escrevi em parceria com a Ângela Garcia, que foi uma colega minha da Ubra. E esse material ele surgiu de uma iniciativa que a Ubra tinha de produção de cadernos universitários. Então a Ubra ela incentivava o professor, porque não existia tanto essas mídias eletrônicas, assim, de Moodle e outras estratégias que a gente usa, existia muito xerox. Então a Ubra estimulava que o professor fizesse um material didático para sua disciplina, onde esse material didático iria ser vendido para o aluno da Ubra, né, como uma forma de material didático da disciplina que seria muito mais barato do que produzir tanto xerox. E nós ministrávamos então a disciplina de expressão corporal e ministrávamos a disciplina de dança na Ubra e criamos esse material didático. Começou como um material didático, que a gente tem os cadernos universitários lá da Ubra, que tem número, enfim, agora não me lembro muito bem que número são esses cadernos universitários. E depois dessa criação desse caderno universitário, a gente pensou então na produção de um livro partindo da base do caderno universitário. Então o caderno universitário que se chamava Dança, a gente fez o livro pela própria editora da UB. E depois, posteriormente, o caderno de expressão corporal a gente transformou num livro. E já eu trabalhava na PUC, depois eu comecei a dar aula só na PUC, daí foi então pela editora da PUC. Então foi a partir dessa iniciativa de criar um material didático para os alunos, né? Então foi um livro, são 2 livros bem didáticos. Um deles eu uso, que é o de expressão corporal, eu uso bastante numa disciplina que eu ministro aqui para o curso de educação física, quando eu ministro essa disciplina. Eu não uso como um livro base, mas eu uso bastante apoio, porque tem muita atividade prática, que é o livro de expressão corporal. E usei ele também quando eu ministrava a disciplina de dança contemporânea aqui do curso, do currículo antigo, que eu usava ele com algumas atividades ali do próprio livro. Então são livros bem legais, recomendo para quem quiser dar uma olhadinha. São livros bem básicos, assim, bem didáticos e que ajudam bastante ao professor que vai dar aula nessa área. Bem legal, então se vocês quiserem dar uma olhada aqui na biblioteca da ESEF, podem retirar ali com o cartãozinho de vocês da URGS. E professor, agora saindo um pouco do assunto formal, assim, né, da universidade, conta um pouquinho para nós, assim, da tua trajetória, assim, da área da dança, como bailarina, assim, especificamente. É uma trajetória bem parecida com várias pessoas que trabalham nesse mundo universitário. Eu comecei bem pequeno na dança, eu tinha 7 anos, comecei dançando, fazendo balé, e daí eu me formei com 15 anos no balé clássico, na escola o Balé Estúdio Maria Cristina Fragoso, e aí comecei dando aula de balé para criança, já muito novinha, com 15 anos, dava aula na escola, e dancei na escola da Cristina até os meus 18 anos, quando eu entrei na universidade, que daí eu escolhi fazer uma faculdade que pudesse, de repente, me permitir que eu pudesse continuar dançando, mas também naquele momento ali de 18 anos, eu pensei, assim, talvez abandonar a dança, porque, enfim, não sabia muito se ia continuar dançando ou não. Só que eu tive a oportunidade de fazer uma audição num grupo que se chama Fênix, que não existe mais hoje em dia, da escola da dona Toni Petzel, e fui admitida então como bailarina dessa companhia. Durante 4 anos eu dancei nessa companhia, durante o tempo todo que eu fiz a minha faculdade, eu dancei nessa companhia. Eram todos os dias de noite, a gente dançava das 6 às 10 da noite, fazia aula, ensaiava, se apresentava, viajava. Então foi assim uma vida de bailarina profissional, assim, entre aspas, mas sem ganhar muito dinheiro, mas era uma companhia, né, que teve bastante sucesso em Porto Alegre, como companhia de dança. Foi uma experiência legal, assim, como companhia. Depois eu fui fazer meu doutorado fora, e daí eu parei, assim, de dançar em companhia. Morei um tempo na Espanha, fiz meu doutorado lá e fiz dança, assim, mas como aula mesmo de dança espanhola, dança contemporânea. Fiquei meio que trabalhando, fazendo meu doutorado e tentando fazer de vez em quando dança, né. Descobri também a dança de salão, que depois passou a ser uma área que eu vinha atuar como professora. E lá eu sempre dava aula de dança. Eu parei um pouco assim de dançar como bailarina, mas fazendo aula e dando aula. Durante 3 anos e meio eu morei lá. Depois, quando eu voltei pro Brasil, eu já tentei buscar essa vida acadêmica. E comecei a dar aula aqui de dança de salão em academias. E voltei a dançar com a Nete Lubisco, que era uma bailarina que dançava no Fênix. Tinha saído do Fênix e eu fui dançar com ela, na companhia dela. Então, desde que eu voltei da Espanha, em 92,
eu comecei a dançar com a NET, não, em 95, foi quando eu voltei, eu comecei a dançar com a NET em 96, e vim dançando com ela, fazendo aula com ela, assim, dançando o trabalho dela até sempre, desde sempre, né? Até eu engravidar da minha filha, que foi em 2004 que eu tive minha filha, que eu parei um pouquinho de dançar, mas depois voltei a dançar com a NET, e daí depois, enfim, essa minha vida de bailarina, ela vai indo e vindo, né? Não é uma vida constante, assim, mas muito o trabalho da NET que eu vinha dançando ultimamente. E como professora de dança, daí eu parei, assim, de trabalhar um pouco quando eu entrei na vida acadêmica, que daí eu me dediquei mais a trabalhar com a academia mesmo, assim, com a universidade, e desenvolver meus projetos de dança dentro da universidade, grupos de dança, coisas de dança na universidade, assim, que eu ajudei muito a desenvolver muito a dança na UBRA, né? Na UBRA a gente tinha, eu e a Ângela, projetos de dança muito fortes, e foi a partir disso que surgiu o curso de dança da UBRA, né? Foi a partir desses projetos que a gente fazia lá, que a Ângela lançou o curso de dança na UBRA em 2003, acho que foi quando começou. Foi quando eu saí da instituição, mas eu ajudei muito a construir toda essa cultura lá, né? Então, assim, eu tenho um movimento como bailarina forte, assim, no meu tempo de Fênix, de bailarina profissional, assim, dançando, mas nunca foi um sonho meu, assim, ser uma bailarina profissional. Um sonho meu era sempre trabalhar com dança, mas de alguma forma que eu pudesse contribuir para a dança. E para dança eu sempre tive um sonho de ser professora universitária. Então eu fui construindo toda a minha vida, meu currículo, para que eu pudesse me tornar uma professora universitária. Então eu acho que as minhas contribuições, elas sempre foram muito assim em relação à pesquisa, em relação até também à formação de professores de dança, né? Dança de salão, tem muitas pessoas que começaram a dançar comigo, eu tinha um grupo de dança de salão universitário na UBRA, começaram a dançar comigo e hoje são pessoas referências na dança de salão em Porto Alegre. Então a minha contribuição é muito como professora e como pesquisadora da dança e não tanto como coreógrafa. E acho que como bailarina, sim, eu já dancei bastante também, né? E gosto de dançar, assim, como bailarina, mas não é uma coisa que eu acho que tem que estar sempre na minha vida. Isso vai e volta, assim, em alguns momentos, né? Ultimamente voltei a dançar aqui no curso de dança, numa intervenção e no palco da Maria Cristina Fragoso também, que ela convidou as bailarinas, comemorou 40 anos de escola. E aí eu tô bem empolgada agora pra voltar a fazer aula e dançar, porque o bichinho da dança voltou de novo. Sim, gruda e não sai mais. Gruda e não quer sair nunca mais. Bom, a professora Aline é muito como os demais professores, todos aqui do curso de licenciatura em dança, é bem acessível, super animada, sempre topa fazer as loucurinhas que os alunos fazem aqui. A gente fez há pouco as meninas da produção cênica também, convidaram os professores para dançar, a professora Aline também participou. E essa foi mais uma entrevista então para vocês do Figuras URGS da Dança. Professora, deixa um recadinho então para o pessoal que continua seguindo no curso e para quem não conhece muito bem o curso de licenciatura em dança. Essa parte mais difícil do recadinho. Eu acredito assim que o nosso curso é um curso que ele está sendo construído, né, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação de todo o quadro de professores, de todos os alunos que são muito envolvidos. E o resultado disso foi então o nosso conceito 5, né, na nossa avaliação pelo MEC, e que é o conceito máximo que a gente obteve por nós termos um quadro de professores muito consistentes, termos um currículo bastante inovador. Ainda temos algumas questões a construir e precisamos da ajuda e contribuição de todos, né, para essa construção de qualidade. Então agora assumimos um compromisso também de sermos um curso de nota máxima de excelência no Brasil e vamos ser reavaliados novamente daqui a um tempo. Então temos que continuar sempre trabalhando para esse curso ser uma referência. E acho que é isso, que a gente precisa sempre gostar daquilo que a gente faz, se dedicar ao máximo possível e principalmente acho que todos nós que estamos aqui gostamos muito daquilo que nós fazemos, né? Amamos muito a dança e vamos sempre buscar o máximo possível para sermos os melhores, né? Mas que a gente tem bastante coisa para construir, a gente sabe, mas a gente tá batalhando para que seja construído pouco a pouco, né? Um trabalhinho de formiguinha, não adianta a gente colocar o carro na frente do boi. Somos uma área ainda também que precisa ser respeitada e conquistada aqui dentro da universidade, mas a gente sabe que cada vez mais a gente está conseguindo isso. E a gente conta com o apoio de todos os alunos também para isso, e a gente sabe que eles vão estar lá, né? A gente sabe que a gente tem esse apoio. Então tá, muito obrigada.
obrigada, professora Aline. Estou nervosa aqui, né, do lado da nossa coordenadora, atual coordenadora da Congrade. Muito obrigada e um beijo então para vocês. Até a próxima.